Agora vamos ao Rabino Boitner e reservamos uma pergunta aqui delicada. Vamos lá, Rabino Boitner. Como será a ressurreição dos mortos? De repente vamos ver os nossos entes queridos novamente? E quanto aos grandes sábios, imagina assim, cruzarmos com nossas matriarcas, nossos patriarcas, vai caber todo mundo aqui na Terra, Rabino? Isso tudo parece tão além da nossa compreensão. Vamos lá, Rabino, é contigo. Certo. Em outras palavras, o grande milagre é como explicar isso em 3 minutos. Vejam bem, colocar agora todos os detalhes seria até um pouco além da possibilidade física, por um motivo muito simples. A gente está falando de uma etapa totalmente milagrosa. Então, vamos colocar as coisas de uma forma simples, dentro daquilo que é humanamente acompanhável. Consta que os falecidos em Eretz Israel, em Israel, vão ressuscitar primeiro. 2, os de fora de Israel vão se ressuscitar depois. Eventualmente, tem algumas discussões, tzadikim no final, para eles virem, os grandes líderes do povo de Israel vão chegar quando a festa já estiver acontecendo, para eles desfrutarem da presença dos seus alunos, enfim, de todo o povo de Israel. Seria basicamente essa a ordem, só que com um detalhe. Não é filme de zumbi. Então, você não vai ver o caixão abrindo-se, fazendo nheque, e os caras saindo assim e andando pela rua, que não é bem essa a ideia. E sim, curiosamente, está escrito que todos os ressuscitados vão ressuscitar em Israel. E é interessante que nosso patriarca Yaakov, depois Yosef, pediram para ser enterrados em Israel, e um dos motivos é porque, sendo enterrados em Israel, e até hoje muita gente faz questão de ser enterrado diretamente em Israel, porque diz que isso, consta nos livros, que isso poupa a pessoa de sofrer um pouquinho, um certo sofrimento. Que sofrimento é esse? Se ele já vai ressuscitar, qualquer coisa vale a pena. Sim? E a questão é que está escrito que aqueles que vão ressuscitar, eles vão ter Gilgul Mechilot. Essa é a expressão que está no Talmud. Gilgul Mechilot significa que eles vão rolando. Não me pergunta como. Não tenho a mínima ideia. Mas o que eu posso sim explicar, e isso está escrito também, é que vai haver uma coisa muito curiosa, que hoje já existe numa escala menor. Nós vamos ter uma coisa chamada metrô de Tchiat HaMeitim, subway system. Ou seja, os cemitérios do mundo inteiro, judaicos pelo menos, vão estar interligados com Israel através de túneis subterrâneos. Mais ou menos que nem aqueles que a Força Aérea de Israel destruiu agora em Gaza, que tinha o metrô dos terroristas lá, só que agora vai ser o metrô do bem, não o metrô do mal. E aí, então, através dessa conexão, todos os corpos que vão se reconstituir, porque, afinal de contas, está escrito que todos os corpos têm um elemento básico, um etzem, uma essência, um osso, enfim, que chama-se luz, que ele permanece intacto, mesmo anos e anos depois do falecimento, e aí, então, ele vai ser reconstituído, quer chamar isso de clonagem divina, tudo bem, como quiser, mas os corpos vão vir, e em Israel eles vão, por assim dizer, brotar, e ali, então, as pessoas vão ter a sua ressurreição. Vejam bem, vai caber gente no mundo inteiro? Cá entre nós, tem muito espaço ainda no mundo que não foi ocupado. 2, a gente está falando de uma coisa totalmente sobrenatural. Assim como ressuscitar é uma coisa que foge completamente da nossa imaginação, com certeza toda a questão de ocupar espaço ou não, isso é uma coisa que tem a ver com um milagre divino. Tá? Obviamente, tzadikim, pessoas especiais como Moshe Rabbeinu e Aharon,
que vão ser necessários logo no início, bem provavelmente vão ressuscitar antes para poder orientar o povo sobre aquilo que tem que ser feito. Enfim, tem uma série de pequenos detalhes em relação a matriarcas e patriarcas e tudo mais. Muito bem. O que eu acho que é importante frisar é que esse processo sobrenatural começa com algo natural. Mashiach é um ser de carne e osso. O que a Torá fala sobre catástrofes ou cataclismas e tudo mais, em vários lugares está explicado que isso pode já ter acontecido e a gente simplesmente só precisa caminhar direto para essa época maravilhosa que vai ser a época de Mashiach, que é uma época de bem total. O que podemos fazer agora, na prática, para acelerar a vinda de Mashiach? Obviamente, estudar sobre como vai ser a época de Mashiach, que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora, na verdade, é arranhar a superfície, que a gente tem que fazer é se aprofundar, estudar, como o Rebbe, inclusive, fez questão de frisar, dentro do Rambam, dentro do Maimônides, Rabbeinu Shlomo Zaguri mencionou isso antes, lá estão as fontes, e ali você tem o básico que todo mundo precisa saber, Mashiach é um ser de carne e osso, descendente do rei Davi, em todos os seus mínimos detalhes, como vai ser a época de Mashiach, reunir todo o povo judeu em Israel, construir o Bet HaMikdash, enfim, e, obviamente, o que o Rebbe falou para a CNN, quando eles vieram perguntar para o Rebbe qual é a sua mensagem para o mundo tem que se preparar para o Mashiach, com mais atos de bondade e caridade. Vamos continuar com questões práticas. E esse medo aí que a gente sente, como podemos abandonar o medo, o receio da época de Mashiach? Queremos dicas, Rabino, queremos dicas do que a gente pode fazer agora, hoje, já, para abandonar completamente as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos medos e fortalecemos a crença na vinda de Mashiach agora. Como uma das questões, se é que eu entendi direito, uma das dúvidas aqui é sobre como abandonar o medo, antes de eu entrar muito na questão de Mashiach especificamente, há uma questão um pouquinho mais abrangente que a gente também precisa levar em conta. O medo é resultado da falta de confiança. Isso é uma coisa que a gente pode e deve começar a se preparar já. Uma das coisas que acontece na época do Mashiach é uma revelação muito clara, atuação da presença. A gente vai ver muito claramente como Deus está presente e atuante no mundo. Então, o que nós precisamos fazer hoje também para se preparar para a vinda de Mashiach é reforçar a confiança em Hashem. Existe emuná, existe fé, existe confiança. Confiança significa que a gente consegue ver como que a bondade de Hashem está presente no dia a dia e acreditar não apenas no sentido de simplesmente, eu confio, mas não, bitachon, exatamente o que escreveram aí, a ideia de confiar em Hashem é o que tira o medo. Significa, como a gente vê em vários lugares da Halakha, você precisa tomar o cuidado, por exemplo, óbvio que você não atravessa a rua de olhos fechados e diz, eu confio em Hashem, e vai. Não, você toma os devidos cuidados, mas depois que você tomou os devidos cuidados da maneira que tem que ser, de acordo com a Torá, aí você pode dizer claramente, eu confio em Hashem. E essa confiança em Hashem ajuda a gente a tirar os medos, em todos os sentidos, em todos os casos, para que a gente possa finalmente se ligar diretamente com a Hashem, que é isso que a gente vai ter a oportunidade de fazer na época do Mashiach. Hoje a gente vai ter que trabalhar um pouco mais com essa questão de como reforçar mais ainda a nossa confiança em Hashem. Isso a gente faz no dia a dia. Em cada coisa que a gente faz, a gente fala Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, e aí então a gente vai se acostumando a confiar na bondade presente constantemente de Hashem. Está escrito que Mashiach tem que chegar até o ano 6.000. Estamos em 5.781. Ainda temos muito chão, mais especificamente 219 anos. O que garante que Mashiach vai chegar logo, now? Será mesmo que nós vamos conseguir vê-lo? Sim, obviamente, o que a Bíblia falou é a maior garantia. O Rebbe disse claramente que nós somos a última geração do Galut, primeira geração da Geulah, então não tem muita dúvida. Mas deixa eu pegar um detalhe que já está no Talmud. O Talmud, ele diz, e o Rebbe fez questão de trazer à tona novamente essa frase, Kalu kol hakitzim. Todas as eventuais datas para a vinda de Mashiach já passaram.
que significa isso? Que ele não vai vir? Não! Significa que ele está atrasado. Isso significa que a qualquer instante ele pode chegar. Antes, a gente podia dizer, não, eu tenho que fazer mais uma mitzvah, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo. Eu não fiz essa mitzvah, por isso que ele não veio. A culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa do não sei o quê. Não é culpa de ninguém. Não tem nada a ver com fazer ou não fazer. O que se pede de cada um de nós, o que o Rebbe falou muito claro, prepare-se, porque Mashiach vem e não telefona, nem toca a campainha. Ele chega assim. Então, será que a gente está pronto para receber Mashiach? Essa é a única questão. Agora, que isso pode acontecer a qualquer instante? Qualquer instante. Por que 6.000? Na primeira frase da Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, primeira frase, criação do mundo. Quando Deus começa a criação do mundo, nessa frase você encontra 6 vezes a letra Aleph. Talmud explica que, Talmud, enfim, outros livros explicam que 6 Aleph significa 6 Elef. Aleph em hebraico quer dizer a letra Aleph, e Elef quer dizer 1000, também se escreve exatamente igual a Aleph. Isso significa que já no início da Torá, Deus disse muito claro, o mundo, do jeito que a gente conhece hoje, ele vai acontecer, vai existir por 6.000 anos. Não tem nada a ver com a época de Mashiach. O mundo, como a gente conhece, 6.000 anos. Acabando esses 6.000 anos, começa um período Shekuló Shabbat Menuchá Lechai Olamim, um Shabbat universal, uma época que a gente não tem ideia de como vai ser. Não é o fim do mundo, é o início de uma nova etapa chamada Shabbat universal. Então, não é o fim. 219 anos não é o fim, mas é uma outra coisa, é uma outra questão. Ou seja, Mashiach vem já. E a gente vai ter também a ressurreição dos mortos, e vai ter Migdash, e todas as coisas boas, e ainda tem tempo para um Shabat universal de bônus, que vai vir daqui a pouco. Ou seja, a ideia é que o que se espera da gente é esteja preparado. Ele já está atrasado. Ele vai chegar a qualquer instante, sem aviso prévio. O que você tem que fazer, e eu temos que fazer, é estar preparados com muitas mitzvot, com muita Torá, para recepcionar Mashiach da melhor maneira possível, com um mundo melhor. A gente fala sobre a ideia de fazer a bondade. Quanto mais eu penso em o que eu posso fazer pelos outros, e não o que os outros têm que fazer por mim. Vamos agora assistir um pouquinho um vídeo do Rebbe e voltamos já. Benele wird sich noch stürender die Scheilat Moser. Und wie Vater, das wird sich wegen der Käse von der Siderene. Und sind jenen Käse schon durchgegangen, sämtliche Jahre. Und gesucht, wo der Vorteil ein Bio, das war der einzige Bio, was ich gefunden habe, ein Israel, das ein Scheich ist, von Hanossi, Huakel. Darf das übergehen zu Hakel, darf das übergeben zu jeder Rieden bifne Yatzme. Pschaße gewähren an Nossi, Hakel und alle seien dann gewähren übergegeben für Chulu, hat nicht gekonnt damit Jäze sein. Und Nachfall Pekin hat das nicht herausgebracht, den Befehl. Befall Pschaße geworden, die Riedes Adelis. Achscher Dore Bitmi. Und zusammen damit ist aber geworden, nennt zu den Mietern und zu den Machischenern, während Mewai Baruch in Scheire Ehle, in Sof und Drush Purim, ist auch damals geworden noch mehr der Hechlich, aber man muss ihn drauf tun. Nur wenn der mir sagt, habe ich aus der Druck wegen drauf, besser soll nicht tun. Muss man mit Fassem sein, bei Jesser Seis und bei Jesser Reis, als jeder Ries soll wissen, als durch sein ein und einzige Meister und der sein ein und einzigen Divu, und da sein ein und einzige Machschove, soll wissen sein, dass es rät sich wegen Jikwisse dem Schiche. Und in der Ruf Gufi Jikwisse dem Schiche. Und nun der Ruf Gufi dort der Psagdin, von Nevi Tshuva Zolle Beilom, und der Psui noch zugekommen. Hat damals hat gekonnt, jetzt zu sein, mit dem Business, der Reino, befragt er hat es gegeben, Marquez. Beschaßt man aber gesehen, der Ketz von Dämmel ist nicht durchgegangen, Asiris, Baschonim, ist ein Dover Bohrer, die einzige Sache, was mir darf Maschlim sein, jeder soll wissen, dass es sein, ihnen Aproti,
auf Mikaim sein oder die Aloch in Rambam, bei Meile hat man kein Brille nicht, muss man halten in ein Tummeln in dem. Aber man soll wissen sein wegen Keizim, und man soll wissen sein wegen Yemes HaMoshiach, und man soll wissen sein, da alle Prozent was und man soll wissen sein, der Rike, was nicht, da jene, was steht, mehr nicht ins Vorhin. Das meint man und das meint man nie, und das meint man Anoschen, Venoschen, Betach, Bejemech, und alle zusammen, Kol Godel.